que chorar faz bem. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse Pode Chorar, que é um lugar para a gente surtar e curar. O Pode Chorar foi idealizado por mim, Renata Defra. Eu sou Renata Defra, nascida Renata Torres da Silva, mas escolhida como Renata Defra. Eu sou uma mulher branca, porque nessa hora é complicado, porque tem gente que não me acha branca. Eu me olho e me vejo branca. Tanto é que quando eu nasci, o meu apelido era Branca do Zapê. Então, eu sou uma mulher branca de cabelos alisados, castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma regata nadadora branca e preta. E esse aqui é um lugar onde eu falo sobre vivências, experiências e transformações. É o lugar onde eu aprendo e transmito experiências vividas por mim, a priori, hoje sendo o nosso primeiro episódio. Mas eu espero que em um futuro muito breve hajam outras pessoas, convidados e convidadas, para compartilhar suas lágrimas que se transformaram em vitórias, vamos assim dizer. Nesse nosso episódio de estreia é sobre um acontecimento recente, onde eu desabafei. Na internet eu uso muito o meu Instagram para falar de coisas relacionadas à minha vida. Eu sou mãe de 2 pessoas, uma Nayara, que já está com 29 anos, e o Julio Arthur, que está com 6 anos e 10 meses. E o Julio Arthur, ele é portador do transtorno do espectro autista. E isso é Eu hoje consigo entender que é um presente. É um presente lidar com a singularidade do Julio, porque através da singularidade do Julio, autista, eu aprendi que eu tenho a minha singularidade. E todos nós temos nossa singularidade. E depois de um sábado atípico, onde eu fiz algumas atividades com o Julio, como há muito não fazia, eu estava com energia bem elevada, assim, estava bem adrenalizada, mas com uma energia boa, com a elevação da minha vibração acontecendo a cada momento, e eu me coloquei nesse lugar. E no domingo não foi diferente, eu estava ainda com essa energia no alto, com essa energia pra cima. Oi, tudo bom? Você quer falar alguma coisa? Depois você vem, marca comigo, te chamo, certo? Enfim, e no domingo eu tava ainda, e eu tava tendo muitas ideias, cada coisa que eu vi na internet eu lembrava muito da minha filha, do negócio dela, que é um estúdio de unhas, e mandava pra ela, porque assim, essa maternidade atípica, ela é ela te transforma no sentido de te fazer selecionar muito os lugares que você vai, as pessoas com que você se relaciona. E eu tenho poucas pessoas que eu me relaciono, né? Assim, de falar direto, de trocar ideia. E uma delas é a minha filha. E eu mandei pra ela marketing que eu vi aqui no Instagram. Eu falei, cara, imagina minha filha fazendo isso. E eu tava fazendo faxina, botando música, dando atenção pro Julio e no computador. E de uma coisa também que é a substituição por alguns dias, um mês, da Nayara no estúdio de unhas. E eu quis falar sobre isso naquele momento, porque veio na minha mente naquela hora. E eu tenho essa coisa que se eu não falo na hora que eu lembrei, eu provavelmente vou deixar passar e depois talvez não volte mais a ideia. E eu mandei pra ela, não sei se foi um áudio ou se foi um texto relacionado a ideias, e ela me respondeu assim: mãe, você deve estar no pico de energia, né? Porque quando eu escutei isso, você deve estar no pico de energia, eu me dei conta de que realmente eu estava no pico de energia, mas aquele pico de energia estava tão gostoso, estava tão agradável, eu estava tão envolvida naquele momento ali presente, estava tão leve,
E quando eu ouvi o tom da voz e a frase, você deve estar num pico de energia, eu entrei no interessante ponto de vista da efemeridade das coisas, assim. E entrei no interessante ponto de vista da minha inconstância nas coisas. E aí eu percebi que esse pico de energia, ele realmente não é constante. E eu comprei o errado de mim. E eu gravei um áudio assim de 4, 5 minutos quase, 4 minutos e 50. E aí eu enviei para ela, mas depois eu falei, não, porque eu tô ainda tomada pelo interessante ponto de vista dela. Depois eu falo sobre o interessante ponto de vista, que é uma ferramenta que eu uso de Access Consciousness. Depois eu falo sobre Access Consciousness também. Mas nessa hora eu fui sentindo a minha energia esvair. E foi impressionante porque eu fiquei na roda do hamster ouvindo aquela fala o tempo inteiro a partir daquele momento. E aí eu entrei no interessante ponto de vista de quanto eu deixo a minha energia oscilar por não estar presente sendo verdadeiramente eu e sim o que o outro considera que eu sou. Eu tive um domingo final completamente oposto do que eu tinha começado. Uma segunda-feira na mesma situação assim de comprar o errado de mim, não validar o que eu posso construir, e foi uma batalha. Eu fazer esse cenáriozinho aqui no improviso na casa que eu moro, foi a busca pelo lugar do pico de energia. Eu quero o pico de energia. Eu lembrei que pico é um lugar onde você chega no topo, né, no alto. Mas você não fica no alto. A não ser que você esteja já assim, com tudo estabelecido, porque quando você chega no alto, você tem que descer em algum momento. E aí eu desci, comprei o errado de mim, da inconstância, da instabilidade. Isso e entra no lugar de ampliar para minha maternidade, para a maternidade solo. Quem é mãe solo, sinta-se abraçada. Porque só quem é mãe solo sabe o tamanho dessa demanda. Porque quando você é mãe solo, você não conversa, né, com essa criança. Você não tem um assunto que flua. E se tiver, não vão ser assuntos de adulto, não vão ser assuntos relacionados a questões femininas ou sociais. E eu vivo só para o meu filho, assim, eu me dedico integralmente para ele. E quando eu me coloco e me percebo num lugar de alegria e leveza, criada, construída, e eu permito que outra pessoa, seja ela quem for, me afete pelo interessante ponto de vista dela, eu não tô sendo justa comigo. Eu não tô sendo gentil comigo. Eu não tô sendo generosa comigo. E nessa hora eu preciso parar o barco da vida, jogar uma âncora e perguntar: isso é meu? Se isso é meu, o que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? E se não, devolvo o remetente com consciência anexada. É frase feita? É, frase feita. Mas é frase feita que causa efeito. É frase feita que soma. É frase feita que traz resultado imediato, né? E eu agora aqui fazendo Pode Chorar,
coloco essas palavras aqui e me vulnerabilizo, porque eu sei que a gente vai ser julgada, eu vou ser julgada, as pessoas julgam e o julgamento ele tem uma função, que é aliviar algum incômodo, desconforto inconsciente de quem está julgando e paralisar quem está vivendo. E quando a gente julga, a gente joga as nossas questões, as nossas dores, os nossos incômodos, as nossas limitações que não estão conscientemente atuando na nossa mente. E quando a gente recebe julgamento e se paralisa por ele e não usa a ferramenta do interessante ponto de vista, é um momento de você repensar. É para isso que a âncora serve, do barco da nossa vida. Eu aprendi com uma grande amiga que eu conheci há pouco tempo. O barco da vida continua seguindo, o seu barco está seguindo. Mas quando você estiver sem saber qual caminho seguir, joga a âncora, espera, repensa, reflete. Depois recolhe a âncora e segue. E esse momento, aqui no Pode Chorar, é uma âncora que a gente joga. A gente joga para refletir a vida, para deixar a lágrima rolar, o choro derramar e a vida seguir por ela mesma. Porque enquanto eu compro uma ideia, um ponto de vista de outra pessoa e não sigo sendo quem eu verdadeiramente sou, eu não tô sendo eu. Eu tô sendo o que o outro gostaria que eu fosse, eu tô sendo o que o outro planejou e desejou que eu fosse. E quantas vezes a gente não é a gente porque a gente faz o que o outro quer, segue o que o outro dita, escreve a caligrafia do outro, a história que o outro está contando. E é interessante porque a gente faz uma análise, nosso corpo ele foi projetado, os nossos olhos, uma parte do nosso cérebro que está exposta. É pra gente ter um contato com o mundo exterior, porque a gente não vive só. A gente precisa troca. A gente precisa do outro. A gente precisa dessa energia circular. E por essa maneira da gente ser, muitas vezes a gente não olha pra gente. A gente não para um minuto para olhar no espelho, olhar nos nossos olhos no espelho, perceber quem nós verdadeiramente somos, o que nós verdadeiramente queremos. A gente fica no looping da rodinha do hamster, olhando para o que o outro olha, percebendo o que o outro faz, valorizando o que o outro é. Em muitos núcleos familiares isso é muito corriqueiro. Você viu a fulana? Ela é maravilhosa, ela faz tudo para a mãe dela. A mãe dela é muito sortuda, disse uma mãe para uma filha. Nossa, você viu, amor, como o marido da ciclana a trata? Ai, ele abre a porta pra ela. Ele é muito gentil, né? Queria que você fosse assim. E dentro dessa perspectiva, existem inúmeras pessoas que têm esse hábito e nem se conscientizam de que isso é um hábito danoso, um hábito corrosivo, é um hábito prejudicial. Não para as relações sociais ou conjugais, mas para sua relação com você. Porque pela projeção do nosso corpo, pela projeção do nosso ser, a gente está olhando para o outro, valorizando o outro. Mas é fundamental que a gente faça esse movimento de parar o barco, jogar a âncora e olhar para nós mesmas. Seja você quem for, homem, mulher, independente da sua idade, independente da sua crença, independente da sua religião, você precisa ter em mente. A tua vida é um barco seguindo um rumo. Só que em algum momento você precisa parar esse barco. Você precisa jogar essa âncora. Parar, refletir, se analisar e começar a se conhecer profundamente, genuinamente. Você é o presente da sua vida. Estar presente, porque você é o presente da sua vida.
Estar presente, porque você é o presente da sua vida. Estar presente porque você é o presente da sua vida. Se você se separou, se você terminou um relacionamento, se você perdeu o seu emprego, se você brigou com alguém que você admirava muito, você jogou a âncora, parou o barco. Agora é o momento de você se conhecer muito além da cor favorita, do estilo de samba, do prato predileto ou das viagens que você deseja fazer, dos rumos que você precisa tomar. Qual a marca que você gosta mais, marcas de tênis. Muito mais do que isso. Se autoconhecer tá além disso. Qual o tipo de mulher que você gosta? Ou o tipo de homem que você gosta, que você deseja? Tá mais, é mais do que isso. Está relacionado com a forma do nosso corpo de enxergar o externo. Quando você para o barco agora, nessa separação, nessa perda, nesse desemprego, nesse momento, para jogar a âncora e olhar para si, para dentro. E a gente não olha para dentro de olho aberto. A gente fecha e se conecta com a gente. E nesse momento, dependendo do estágio de consciência que você esteja, você descobre que você é o valoroso presente da sua vida. E que tá tudo bem você tá num pico de energia, seja lá qual for o dia que for. E que tá tudo bem se de repente essa energia se esvai um pouquinho. E que tá tudo bem você parar, respirar nesse momento que a âncora tá bem lá no fundo do mar, deixando esse barco parado e lembrar que você é uma usina de energia. O interessante ponto de vista que você tá num pico de energia te tira disso. Quando você recorda que você é uma usina de energia, que o universo é abundante, que o universo é infinito, você retoma o teu poder. Porque já está em você. Já está. Você já tem esse poder. O que a gente precisa fazer é lembrar disso. É limpar o que impede a gente de viver isso. Desfrutar disso. E muitas vezes, eu diria sempre, a gente precisa fazer um exercício pontual para se reconectar com a nossa própria força, com a nossa divindade. Porque a gente é muito mais do que cidadão de bem, de família, que paga conta. A gente é muito mais do que um CPF. A gente é muito mais do que um condômino, do que uma mãe, um pai, uma irmã, uma esposa. A gente é mais do que isso. A gente é um ser infinito, vivendo uma experiência aqui na Terra, vivendo uma experiência humana que muitas vezes não tá gostosa e que quando você consegue botar para ficar gostoso naquele momento, porque é o presente momento, às vezes vai vir alguém e vai falar: ai, tá no pico de energia. Continua no pico de energia. Pega o teu poder para você. Dá muito trabalho pegar o teu poder para você. É muito desafiador pegar o seu poder para você. É custoso, porque você viveu a tua vida toda fazendo o que o outro queria, cumprindo o que o outro determinou, esperando que o outro viesse fazer alguma coisa para você, esperando até mesmo um cara que vem de algum lugar para te salvar, que ressuscitou depois de 3 dias e subiu e foi e voltou e vai voltar. Tem gente esperando isso acontecer, tem gente ansiando para que isso aconteça, para ter uma mudança na vida. E olhando para a vida do outro, deixando o outro. Você não, meu amor, é o teu barco, é o teu momento, a tua âncora que você jogou, é o teu olho que tem que fechar, é para dentro de você que você tem que olhar e fazer o teu rolê. É o teu pico de energia que você precisa alcançar. É você. É você. Não é o outro. Vai sempre encontrar alguém para te dizer qualquer coisa, como tem que ser, como tem que não ser, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, pela perspectiva dele, porque é o que ele acha que tem que fazer, tem que estar certo. E aí, se for interessante e leve para você, você segue. Se não, joga tua âncora, para teu barco, reflete. Depois disso, essa âncora vai içar. Vai seguir o teu próprio caminho.
fazendo as suas próprias escolhas, buscando o teu próprio eu. Se você puder, se olha no espelho, olha no fundo dos seus olhos. Às vezes é difícil olhar nos próprios olhos no espelho. Você vai olhar e vai se perdoar. Perdão por todas as vezes que eu disse sim, querendo dizer não. Perdão. Perdão por todas as vezes que eu cedi naquele momento a uma tentação que foi em vão. Perdão por todas as vezes que eu te olhei, não te aceitei e te critiquei, porque te medi pela régua de outro. Perdão por cada vez que eu encolhi você para caber em algum lugar que não era o meu. Perdão por cada sorriso que dei sem querer, por cada piada que contei só para esconder uma dor que eu nem sabia que estava ali. Perdão por cada vez que eu não te validei, que eu não te escutei, que eu não te segui e que eu te calei para olhar para outra direção. E aí eu me afastei de ti. Perdão, mas agora eu tô aqui. Eu quero seguir e junto construir uma nova versão, sem medo, mesmo que eu tenha que deixar tudo para trás, abandonar aquilo tudo que um dia eu pensei que fosse, que na verdade não era. Perdão por ter dedicado amor intenso a outros, depois a mim, ou não. Perdão. Esse foi nosso primeiro Pode Chorar. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Vamos seguir lembrando sempre que nós somos uma usina de energia. Nós somos luz, amor e alegria em essência. Que nós podemos e merecemos nos reconstruir a partir do momento presente, seja onde você estiver, o que você estiver passando, seja o que você tiver feito. O importante é o momento presente, você se perdoar, você se aceitar, se amar e concordar em se redescobrir. Faz isso. E se chorar, se doer, pode chorar. Chora que chorar faz bem. Deixa a lágrima rolar, deixa o choro derramar. Que motivo a gente tem? Até o próximo episódio. Te espero. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dá um like. Até a próxima. Chora que chora.